Seria um músico, compositor, violinista e gênio da bossa nova. João Gilberto, uma pessoa autista? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, num doce balanço caminho do mar. Eu sou Marissa Souza, jornalista, autista, pesquisadora do autismo e fundadora do Autismo do Bem, que compartilha conteúdos sobre autismo e inclusão, aliás, sobre neurodivergência. E uma curiosidade, para quem não sabe o porquê desse nome, é Ben, que o meu filho que me trouxe para o universo do autismo, Benjamin, me inspirou a criar um instituto e também eu fiz uma brincadeira aí com o Ben. Eu sei que o autismo traz muitas marcas que são fortes, né? Muito sofrimento, mas eu acho que se a gente não encarar ele com um pouquinho de positividade, a gente não vai conseguir trazer inclusão para o mundo. Então vamos lá ao nosso tema de hoje. João Gilberto, para quem não conhece, é um grande ícone da música brasileira que ficou conhecido no mundo todo. Ele faleceu em 2019 com 88 anos e não tinha o diagnóstico formal, digamos, o laudo de autista, mas eu tenho certeza que se fosse hoje, com certeza ele poderia sim ter. Vocês vão ver aqui ao longo deste vídeo alguns comportamentos e como era a vida do João Gilberto, porque que eu acredito que ele estava dentro do espectro autista. O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar, os olhos já não podem ver. E vale lembrar, gente, que o diagnóstico adulto no Brasil e principalmente das pessoas idosas são coisas muito recentes no Brasil. É do ano passado, de 2024 para cá. Eu acompanho muitos grupos, né, de pessoas autistas, adultas no Brasil e muitas pessoas que têm acima de 45, 50 anos, inclusive, estão tendo muitas e muitas dificuldades para, de fato, mesmo sabendo já, feito a avaliação neuropsicológica, estão tendo dificuldades de terem esse laudo, né? Então, é um campo digamos assim, de estudo muito recente no Brasil, tá? Vamos então à análise dos comportamentos do João Gilberto e não se esqueça de se inscrever no canal e também de curtir esse vídeo, viu? Para os mais jovens que não conhecem a história de João Gilberto, a gente pode definir João Gilberto em algumas palavras. Ele foi o gênio da música brasileira, principalmente da bossa nova, um cara temperamental, difícil de se lidar e perfeccionista. Hoje nós vamos entender por que tudo se definia nesses rótulos, embora rotular pessoas seja muito ruim, mas eu estou falando desses rótulos porque era como ele era conhecido, né? Naquela época não tinha muita rede social, mas ele era conhecido na imprensa dessa maneira. E por que que eu acredito que esses comportamentos podem ser justificados como comportamentos do transtorno do espectro autista? Teve esse atraso no Japão, que ele perdia a noção do horário, assim, era como se agora são, sei lá, 3 horas? Aí ele pensava que era meio-dia. E assim, como ele ficava tão nervoso, ninguém levava um reloginho até ele, ninguém tinha porque se ele visse que já estava na hora dele sair, ele ainda não estava pronto, era pior. Então você tinha que caminhar, era como andar em ovos. E os produtores botavam assim na porta do show: olha, o João pode atrasar, quem tiver que devolver o ingresso pode devolver, a gente devolve o dinheiro. O primeiro comportamento muito comum é que o João ele não conseguia cumprir os horários, e principalmente os horários dos shows, mesmo de turnês que estavam marcadas com anos e anos de antecedência. E ele não atrasava pouquinho não, gente, ele chegou a atrasar num show, numa turnê no Japão, 3 horas. Tanto que os produtores dos shows já deixavam, depois de muito passarem aperto, né, já deixaram um bilhete assim na porta dizendo que o João se atrasava e quem quisesse podia pedir ressarcimento do seu ingresso, quem não quisesse esperar, não pudesse esperar. A gente vai assistir agora alguns trechos originais de alguns shows do João, dele tentando se explicar por que ele atrasava. Dizem tanto que eu atraso, não, mas infelizmente, porque fiz uma viagem ontem, às 4 horas, uma hora, e aí também não cheguei atrasado, desculpe.
O João Gilberto, eu e muitas pessoas autistas têm muitos problemas com horários, agendas. Isso acontece porque nós temos prejuízos nas funções executivas. São muitas as funções executivas, mas algumas delas determinam principalmente a nossa capacidade de planejar, de organizar e de executar aquilo dentro de um quadro, dentro de um horário, dentro de um dia, uma perspectiva. Então, logo se a gente tem uma disfunção executiva, isso interfere nessa organização e nesses comportamentos. Alguns autistas mais, outros menos. Eu, por exemplo, ao longo da minha jornada, fui aprendendo a anotar tudo numa agendinha por horário e isso vai me ajudando ali a me organizar. Mas o João não tinha esse hábito de se organizar, enfim, ele não tinha nem conhecimento dessa disfunção, digamos assim. João Gilberto levava uma vida social muito reclusa. Ele gostava mesmo era de pedir comida delivery, naquela época não existia iFood, mas já existia delivery. E ele não gostava de estar em restaurantes, em locais que tinham um grande número de pessoas e também de barulho, Cate. de ruído. Ele pedia em todos os restaurantes e também muito de casa. A gente levava muita comida de casa para ele. E os pedidos não eram só para ele. O João ficou tão grato, que disse: doutor Roberto, eu quero lhe convidar para jantar. Ô, João, que bom, que bom. E marcamos o jantar, que seria numa terça-feira seguinte. Marcamos até a hora de que esse jantar aconteceria. Eu e minha mulher estávamos prontos na terça-feira e toca a campainha ali em casa. Toca a campainha, eu abro. Quem é? Um garçom do restaurante Antiquários, trazendo uma travessa de bacalhau, arroz, alguma coisa que eu não me lembro mais, uma torta Tocinho do Céu e 2 garrafas de Dom Perignon. Eu não entendi aquilo, liguei: João, o que é isso? Não, é o jantar, eu lhe convidei para jantar, estou lhe enviando o jantar. Eu achei aquilo muito engraçado, né? Alguém ser convidado para jantar e o jantar chegar a domicílio. Os documentários e as pessoas mais próximas ao João contam que ele gostava mesmo de ficar em casa produzindo música. De vez em quando ele chamava esses amigos mais próximos apenas para apresentar essa nova música, essa nova composição. E ele gostava de vez em quando falar com os amigos pelo telefone. Mas era uma coisa que não era muito programada, não. Às vezes ele falava, às vezes ele ficava meses sem se comunicar com eles. Ele até sumia, digamos assim. Lili contava que adorava pegar o carro, cruzar o túnel em direção à Barra, ir para as praias, isso de madrugada. E voltar, ele falou assim: Suzinha, vamos fazer um passeio de carro, amanhã. Aí tô eu, de noite, tô esperando nada do João. Aí assim, um bolo. Aí no dia seguinte, não, é porque eu não dormi direito. Vamos amanhã. Eu sei que ele me deu vários bolos. Aí eu imagino que para compensar, depois disso, aí ele desaparecia. Aí eu tô em casa, toco o interfone. Encomenda do senhor João Gilberto. Falei, que estranho. Aí sobe um garçom do restaurante Antiquários, que era um restaurante super sofisticado que tinha aqui no Rio. Aí peixe, um arroz de amêndoas e 2 sobremesas. Depois ele justificou essa sobremesa. Falei, eu não sabia o que você gostava, mandei para você. Então, isso... Aí eu tentei agradecer. Muito engraçado. Tentei ligar vários dias. Ele desaparecia também, assim, sem justificativa. E aí, do nada, às vezes ele te ligava, ou às vezes você ligava, ele atendia.